A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Graças a Deus, comigo está tudo maravilhosamente bem, mediante a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Meus irmãos, hoje nós vamos abordar o capítulo 17 do livro de Provérbios. Esse vídeo que era para eu ter postado no domingo, mas infelizmente, mediante algumas complicações, eu não consegui. Mas vai ser postado hoje. Creio eu que na terça-feira ou na quarta-feira, dependendo da velocidade da internet. Então, esse vídeo é muito importante. Esse capítulo aqui ele é muito importante porque ele aborda alguns assuntos muito sérios. E como sempre eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tentar falar mais diretamente possível. Então não se atemorize, não quero escandalizar ninguém, não quero, sabe? Eu quero que você quero trazer um pouco de luz ao seu entendimento. Se você ficar com alguma dúvida, fala comigo, me aborda aqui embaixo no YouTube mesmo, ou fala comigo no WhatsApp, ou fala comigo no Instagram, seja lá onde for. Fala comigo, não fique com a dúvida, não guarde isso tudo dentro do seu coração. Porque mesmo que eu não saiba a resposta, eu vou buscar a resposta e a única certeza que eu tenho é que você não ficará sem resposta, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 17 do livro de Provérbios diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre seus irmãos repartirá a herança. O crisol é prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que recebem. Para os que quer que se volte, servirá do proveito. Repetindo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontra-se com o homem a ursa, a qual roubam os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Quanto àquele que se torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvidos. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. De que serviria o preço da mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Visto que não tem entendimento? Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza, o faz. O pai do sensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio para o espírito abatido e virá a secar Perdão, irmãos, vou repetir o versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê sabedoria, mas os olhos dos loucos estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem deu a luz.
Não é bom também punir o justo, nem ferir os príncipes, ao que age justamente. Retenha suas palavras. O que possui o conhecimento e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Amém? Aqui essa passagem, ela está muito focada em coisas mais espirituais, coisas mais internas. Nos outros capítulos nós focamos mais nos externos, na atitude, e aqui o Senhor ele demonstra uma preocupação com o nosso interior. Aqui, quando nós chegamos no versículo 3, que diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Tudo isso aqui nós estamos falando de teste de valor. O que é um teste de valor? Primeiramente, você precisa estar curado e bom para poder curar e ser bom para os outros. Então, o que é o crisol e o forno? Eles são métodos de testagem daquele elemento. Assim como o Senhor é o nosso método de testagem. E Bruno, como é que eu vou saber se eu passei no teste ou se eu não passei no teste? Simples. Você está guardando os mandamentos do Senhor? Você está fazendo a vontade dele? Em Deuteronômio 30, se não me engano, no 19, o Senhor ele faz uma abordagem e diz o seguinte: você tem duas opções. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Mas ele fala: pois bem, escolha o bem. Pois escolha o bem. Escolha a vida. Perdão, irmãos, é vida. Ou você escolhe vida ou você escolhe morte. Pois bem, escolha a vida. A vida é o bem. A benignidade é o bem. Bem-aventurança, felicidade, bem. Sabedoria, bem. Então, se nós buscarmos a vontade do Senhor e fazermos a vontade dele mediante as situações e a palavra do Senhor, nós já temos a compreensão de que nós vamos ser aprovados no teste do Senhor. Ah, Bruno, mas os meus pecados? Se arrependa. Busque a misericórdia de Deus que você achar lá. Amém? E aqui está dizendo isso. No 10, serve de alerta para exatamente o versículo 3. Porque você vai passar por provações. A sua vida será uma provação diante do Senhor. A sua vida é um teste. Mas aqui, nós temos a compreensão de que nós devemos fazer, como nós devemos nos sentir, tá? Porque aqui nós não estamos falando para os imprudentes, para os tolos, para os ímpios, para os pecadores. Nós estamos falando para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam a repreensão. O versículo 10 diz assim: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O que essa palavra está querendo dizer? Eu sei, irmãos, porque há pouquíssimo tempo eu passei por isso. Ainda dói a repreensão do Senhor na minha vida e na minha alma. Porque... E isso aqui é verdade. Que mais profundamente entra a repreensão no prudente. Porque e nisso que eu me alegro em saber que eu me vejo prudente nessa situação. Porque eu escolhi pedir perdão, eu escolhi me arrepender. Eu optei por fazer a vontade do Senhor. E hoje eu colho alguns frutos das sementes que eu plantei. Mas mediante a tudo isso eu tenho uma esperança de um futuro melhor e diferente. Por quê? Porque o Senhor ele é comigo, o Senhor ele é conosco. E aqui diz que a repreensão, o que é repreensão? O pai só repreende aquele filho que ele ama. Então eu sei que ele me ama, eu sei que ele tem o melhor para mim. Então se ele está me repreendendo, amém. Então se você está sendo repreendido pelo Senhor nesse momento por alguma atitude, e lembre-se, o que é a repreensão do Senhor? A repreensão, ela dói mais profundamente do que 100 açoites no tolo. O que é o açoite? Açoite é aquele chicoteamento, aquela dor que divide doer absurdamente. Mas sendo que a nossa dor dentro da alma não é tão somente na carne,
é dentro da alma, é dentro do nosso íntimo, é dentro da nossa realidade, da nossa vivência. Então hoje, eu sei que isso é verdade, dói bastante, irmãos, mas eu vivo debaixo de uma promessa de que o Senhor ele estará comigo todos os dias da minha vida. Então Ele está vendo o meu caminhar, Ele está vendo o que eu estou fazendo com Ele, com Ele, para honrar o nome dEle, para alegrar a Ele. Então eu sei que Ele não vai me deixar caído por muito tempo. E o cair do homem é só para se levantar com mais força. Eu sei que o Senhor vai me levantar. Ele já está me levantando. Eu já estou de pé. A única diferença agora é que eu vou restituir tudo aquilo que eu perdi. Amém? Mas o assunto não sou eu, o assunto é a palavra. No versículo 15, aqui está dizendo uma coisa que muitas das vezes falta no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, no nosso meio crente. Que diz o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Irmãos, quantos dedos apontadores nós temos apontados para nós nesse momento? Lá fora, estou falando lá fora, no mundo. É errado? Eu digo que não. Nós somos feitos para ser provas do mundo, para o mundo olhar e ver o brilho do Espírito Santo. A palavra diz que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, para temperar o que é insosso e para iluminar o que é escuridão. Mas aqui, essa palavra no versículo 15, ela está falando de uma situação que me veio um estalo, que dentro das próprias igrejas nós estamos sendo acusados pelos irmãos que deveriam nos abraçar. Se o irmão caiu em pecado, você deve cuidar dele, não apontá-lo. Eu vou usar o exemplo mais uma vez da minha igreja. Irmãos, eu errei há pouco tempo. Eu cometi pecado. Quem me conhece sabe o que aconteceu. Eu caí. Mas a minha igreja, ela não deixou de me repreender. Mas eu fui repreendido com amor, com exortação, com ensinamento. E hoje eu estou aqui proferindo a palavra de Deus por coisas que eu aprendi nos ensinamentos da minha igreja. Por isso que é importante estar em comunhão com pessoas que fazem a vontade do Senhor. Hoje eu tenho uma compreensão diferente. Eu fui repreendido. Em nenhum momento passaram a mão na minha cabeça, mediante as coisas erradas que eu fiz. Falam, não, mas Deus te ama. Sim, Deus te ama, mas você errou, você vai ter que passar pelo processo. Você vai ter que suportar esse processo. E amém por isso. Porque o Senhor está me repreendendo e eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que Ele vai fazer por mim. Amém? Então, aqui está dizendo assim, ó, o que justifica o ímpio e o que o condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Então, o que acontece? Aqui estamos vivendo numa situação que as pessoas elas vivem da mentira. Porque para você justificar o ímpio, para você... Me veio na memória agora, estamos vivendo em época política, não estou dizendo que o outro lado é justo, mas temos um lado que claramente cometeu alguns delitos. E o que eu vejo de crente justificando, crente cristão, pessoas da igreja justificando, roubou, mas fez. Irmãos, não existe isso. Isso não existe. Se você justifica esse tipo de atitude, a palavra está condenando a sua atitude. Se você justifica aquele que cometeu erros sem arrependimento da parte dele, irmão, você está caindo juntinho com ele. Você está fazendo exatamente a vontade de Satanás. Da mesma forma, se existe alguém justo e você está condenando ele ou ela, mediante o seu trabalho, se você acredita que a outra parte das eleições são justas, e mesmo assim você está agredindo, você está pecando perante a palavra do Senhor, você está agindo errado. Então tenha isso no seu coração. Não haja de má fé, isso é má fé perante o Senhor. O Senhor ele não se orgulha, Ele não vai se honrar, Ele não vai te honrar por causa dessas atitudes, amém? Indo para o 17, versículo 17. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. Irmãos, olha só que coisa linda. Nós temos muitos amigos. Mas a palavra diz que existem amigos mais chegados que irmãos.
Exatamente por causa disso, porque nós devemos nos preocupar um pouco mais com aquele que está sofrendo calado, aquele que a gente olha e vê que está sofrendo, mas a gente se abstém, a gente está fazendo a vontade de Satanás, a gente está entregando esse nosso irmão para as trevas. Então, se você ama um amigo, alguém que você olha e fala assim, caraca, esse fulano precisa de ajuda, esse fulano não está bem, e você não se omite, você está junto da pessoa, você está buscando junto com ele, com ela, fazendo com que se sinta melhor, fazendo com que ele veja que o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, você está fazendo a vontade do Senhor, isso alegra o Senhor. Amém? E no futuro, ele não será mais amigo, mas será irmão, irmã. Pessoas que serão da sua família perante o Senhor. Amém? No versículo 22, nós vamos de encontro a isso que nós estamos falando. Porque nós vemos a atitude das pessoas que estão vendo, estão bem plenas, e estão vendo as pessoas que estão passando por dificuldades e necessidades. Mas temos o outro lado, as pessoas que estão se entristecendo, estão adoecendo dentro das próprias igrejas, no mal do século XXI. Que diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas nós estamos vendo de espírito abatido? Pessoas tristes, pessoas que estão deixando o inimigo falar aos seus ouvidos. Irmãos, eu fui vítima disso também. Eu sentia uma profunda tristeza e ninguém conseguia me enxergar, ninguém conseguia me ver. Não se faziam, o versículo 17 não se fazia presente em minha vida. Mas glórias ao Senhor Jesus, que eu consegui enxergar no final desse poço, no final desse túnel, eu consegui enxergar a Jesus e o Senhor e Salvador. As vendas foram retiradas dos meus olhos e eu consegui retornar para o caminho do Pai, e eu sei que a restituição ela virá mediante a esse processo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o coração alegre serve de bom remédio. Então tente se alegrar, irmãos. Tente se alegrar, porque essa tristeza não é do Senhor. Essa tristeza ela não veio para tirar sua vida, ela não veio para te abater, muito pelo contrário. Isso aí é um processo do qual você está passando, essa chave vai ser virada e você vai ser feliz, porque o seu coração, de acordo com o Senhor, ele está te instruindo. O coração alegre, busque alegria, corra atrás da alegria, incessantemente busque alegria, vai louvar, vai pregar a palavra de Deus, junte com irmãos que têm a mesma vontade de estar junto do Senhor. Busque a vontade do Pai Celestial, que está lá olhando para nós, está aqui nesse exato momento, falando contigo e falando comigo. Então tenha o seu coração disposto a se alegrar, porque se você se entregar para a tristeza, se você se entregar para esse mal que aflige a sua alma, a palavra diz que os seus ossos virão a secar. O osso seco é algo triste, é algo que não é de Deus, é algo que é voltado para Satanás. Então não se volte para Satanás. Não faça a vontade do inimigo das suas almas. Finalizando, vamos falar no último versículo que eu separei nesse capítulo, que é o versículo 27, que é uma coisa assim maravilhosa para mim. Eu fico muito feliz em poder fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ah, Bruno, mas quase ninguém vê. Amém. A pessoa que precisar ver, ela vai ver. A pessoa que precisar do direcionamento, ela vai ter. Porque o versículo 27 diz o seguinte: retém suas palavras e o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Se eu estou retendo as palavras do Senhor e estou buscando o conhecimento dele, a própria palavra diz que eu sou precioso de espírito. Irmãos, não tem privilégio maior do que o próprio Senhor falar que eu sou precioso. Então, irmãos, aqui eu estou conseguindo compreender o seguinte: você também está fazendo isso. Você também é precioso de espírito. Não só sua alma é preciosa para o Senhor, mas seu espírito também é precioso para Deus. Você está fortalecendo o Espírito Santo que habita dentro de ti. E aqui eu consigo enxergar de uma forma muito clara o Senhor falando conosco. Aprenda e execute. Se instrua, se capacite e vá buscar almas.
vai fazer a minha vontade, vai falar da minha palavra. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Ele falou comigo, exatamente isso que eu estou passando para vocês aqui. Então, irmãos, se você está indo, você vai à igreja, você pratica as boas obras, você faz por onde no Senhor em buscar e não está evangelizando, o Senhor está te dando um alerta. Você é precioso de espírito. Não guarde essa preciosidade para dentro de você. Não usufrua do seu tesouro, não esconda os seus tesouros. Entregue de bom grado ao Senhor e deixa Ele te usar. Amém? E com isso nós encerramos o nosso estudo hoje. É um estudo que falou, espero que tenha falado ao fundo dos seus corações, exatamente como falou ao fundo do meu. Eu me vi muito nesse capítulo, mas eu também vi muito o amor de Deus, a misericórdia da sua benignidade na minha vida. Então, irmãos, como de costume, vamos fechar nossos olhos, vamos dobrar a nossa cabeça, verter a nossa cabeça em devoção ao Senhor e orar ao Pai Celestial. Soberano Deus, Pai querido e amado, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-nos aqui mais um dia, Senhor. Eis-nos aqui mais um aprendizado que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Obrigado porque muitos no mundo não têm esse privilégio, mas nós temos a capacidade, o privilégio e a alegria de poder proferir a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço, Pai querido e amado, para que o Senhor venha fazer o Teu agir nas nossas vidas. E, meu amado Pai, eu te peço para que o Senhor venha testar verdadeiramente o nosso coração e mostre-nos, Senhor, se o nosso coração está de acordo com a Tua vontade. Se não, Senhor, corrija-nos. Corrija-nos, Senhor, para que a nossa punição aqui na terra seja branda, porque nós sabemos, Senhor, porque se não houver uma punição, uma correção aqui na terra, Senhor, a correção será aí no céu. Não haverá mais correção, haverá punição somente. Então, Pai, eu te peço, sê conosco, Senhor, sê conosco. Ajuda-nos, Senhor, a defender ferrenhamente o Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua vontade, para que o mundo, eles venham ver, Senhor, que aqui são soldados, que aqui são pessoas que acreditam na verdade verdadeira. Não nos deixe cair em enganação de Satanás, meu Pai. Não deixe cair em falsos evangelhos, evangelho de prosperidade, Senhor, quando na verdade o Senhor quer prosperar somente aquele que é bom de espírito, só aquele que vai usufruir da prosperidade para abençoar os outros, meu Pai. Então, meu Pai, eu te peço, Senhor, usa-nos, Senhor, da forma que o Senhor bem desejar e quiser, Senhor. Meu Deus amado e querido Pai, abra nossos olhos para as pessoas que estão necessitadas, Senhor, do Teu carinho, da Tua atenção. Abra nossos olhos, Senhor, porque o Senhor ainda nos usa, Senhor, para ajudar os Seus filhos, que também somos nós, como filhos. Então nós estamos ajudando nada mais, nada menos que nossos próprios irmãos, Senhor. Então nos ajuda, Pai querido, a fazer a Tua vontade mediante a tudo isso. Meu Deus, da mesma forma eu te peço, Senhor, cura o coração do doente, do aflito, meu Pai. Toca no coração, traz alegria para aquele que sofre, traz alegria para aquele que hoje não vê perspectiva de vida, que não tem mais uma expectativa de um futuro melhor. Meu Deus amado e querido Pai, eu te peço, sê com os Teus servos, sê com os Teus filhos. Faça com que eles andem no caminho da justiça, no caminho da retidão, no caminho correto, meu Pai, para que eles nunca mais venham tropeçar em pé e pedra. Meu Deus amado e querido Pai, eu te peço, Senhor, retira espíritos de depressão, retira espíritos de angústia, de ansiedade, Senhor. Retira esses espíritos malignos que querem destruir a Tua igreja. E infelizmente, meu Pai, por falta de sabedoria e compreensão dos Teus líderes, dos Teus servos, dos teus filhos, nós estamos perdendo vidas, meu Pai, para Satanás, exatamente porque nós não estamos tendo sabedoria, meu Pai. Então ajuda-nos, Senhor, a não deixar mais as pessoas sofrerem com isso. E, meu Pai, capacita nossos líderes, Senhor, para poder enxergar todas essas fraquezas, essas mazelas, Senhor, que ajudem nos capacitar, meu Deus, para que nós possamos capacitar outras pessoas e nos tornarmos líderes também, e assim sucessivamente, Senhor, fazer uma corrente, uma avalanche do bem, meu Pai.
e possamos fazer diferença nesse mundo que é perverso, que é ruim. Senhor, nós sabemos que o mundo já é maligno, Senhor, mas o Senhor está acima do mundo, o Senhor está no altos céus e está conosco, nos guardando, nos livrando de cada laço inimigo, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, ajuda a nos capacitar, abre os olhos, Senhor, fecha os ouvidos para a voz de Satanás e abre os ouvidos para a tua voz mansa, branda, corretiva, fiel, meu Pai querido, amado, justa, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e acima de tudo, misericordiosa. Obrigado, Pai, porque sem tua misericórdia de nada somos, para nada servimos. Então eu te agradeço, Senhor. Vai conosco. Caminha conosco nessa trajetória, nessa jornada. E que nós possamos honrar o teu nome, e o nome do teu Filho amado Jesus e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado por mais um dia. E vamos à luta. Amém?